Bom, pessoal, então boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nesta segunda parte do curso de projetos de iluminação viária com o uso da nova NBR 501. Há 2 meses atrás, nós fizemos um treinamento focado na norma, o que a norma trouxe de novo, né? Foi uma norma que foi fruto de um trabalho de mais de 7 anos, e aí a gente viu toda a norma, o que é que ela teve de novo. E eu sou o professor João Gabriel, para quem não me conhece, eu acho que tem muita gente aqui que ainda não me conhece, eu sou engenheiro eletricista e me formei em 85. E a minha carreira profissional foi grande parte traçada dentro da CEMIG, da Companhia Energética de Minas Gerais. Eu trabalhei lá por mais de 26 anos, e desses 26 anos, 18, 19 anos foi na área de engenharia de iluminação. E a CEMIG é uma escola, né? Ela te dá a oportunidade de conhecer muita coisa, e eu gosto de dar aula, eu gosto de trocar informação. Então, para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui de novo, tentando, compartilhando essas informações que a gente recebeu ao longo desses anos. Em 2001, eu criei o Ceilux, que foi uma empresa que começa focada na parte de treinamentos, mas hoje também a gente faz projetos, né? A vida inteira a gente faz projetos e estamos trabalhando na parte também de realização de feiras e eventos. O Ceilux é uma empresa que tem essa versatilidade também, além da parte de iluminação, a gente faz também montagem de feiras, estandes de eventos. E eu faço parte do seleto grupo de profissionais que é membro do Global Dialux Trainer. Eu trabalho com Dialux desde 94, quando eles lançaram a versão 1.2 do Dialux. Eu recebi essa versão no escritório e eu vi que realmente era um programa que ia mudar a nossa maneira de elaborar o projeto, né? Quem quiser saber um pouco mais e ver o que a gente está fazendo, nos acompanhar, a gente tem aí um canal no Instagram, que eu até estou transmitindo o comecinho dessa aula no Instagram. A gente usa o Instagram para trocar informações, para mostrar o que está acontecendo, é uma ferramenta aí de relacionamento social muito interessante. Então, o Ceilux está lá no Instagram, quem quiser nos acompanhar, quem quiser prestigiar o nosso canal, a gente está no Instagram, só procurar @Ceilux, que vocês vão achar lá. E no YouTube também, que eu acabo usando muito para compartilhar esses vídeos das nossas aulas, coisas mais longas, né? Assuntos maiores, a gente acaba usando o canal também, @Ceilux, né? Curso de Iluminação Ceilux, vocês vão achar a gente lá. Essa aula que nós estamos dando agora, ela vai ser gravada, ela está sendo gravada, amanhã eu edito e publico no canal do YouTube. Quem tiver o link de acesso vai ter a possibilidade de assistir essa aula por um período de 3 meses. Então, deixo disponibilizado para os alunos que quiserem assistir durante 3 meses, eles podem assistir quantas vezes quiser. E aqueles que não fizeram a parte 1, que é a parte do projeto de iluminação pública, mas focado na norma, essa aula está lá disponível também. São três aulas e mais um material didático. Quem quiser receber esses links, só entrar em contato comigo amanhã, que a gente mostra o caminho das pedras para vocês. Em maio, a gente fez essa primeira parte, onde a gente destrinchou a norma, a gente viu todos os pontos da norma. Foi um curso bastante denso, mas eu tenho a impressão que todo mundo aproveitou muito, gostou, né? E agora nós estamos na parte 2, onde a gente vai fazer o projeto utilizando a nova norma, utilizando o programa Dialux. Nós vamos ter aula hoje, amanhã, depois, sempre de 19 às 20h40. E aí a novidade, que a grande novidade é essa parte 3, que eu estou muito empolgado. Eu estou muito empolgado com essa parte 3, porque vai ser é uma demanda que eu sempre vejo o pessoal assim, com dúvidas de como é que eu faço a verificação da iluminação que eu projetei na rua, né? Como que eu utilizo um luxímetro? Como que eu especifico um luxímetro, né? A gente vê muita gente comprando luxímetro aí de 500, 600 reais para usar na iluminação pública, e a gente sabe que esse aparelho não tem as características necessárias para medir níveis de luminância tão baixos quanto aqueles que a gente encontra na iluminação pública, né? Então, a gente vai começar falando por que a gente tem que verificar o desempenho da iluminação viária,
Poxa, se eu projeto e eu executo, eu tenho que saber se aquilo que eu projetei, que eu executei, está dentro do que eu estava projetado, que eu tinha projetado. Se a luminária que eu estou instalando está entregando aquilo que ela disse que ela entrega, né? Vamos falar de como que funciona o luxímetro, né? Falar do espectrômetro portátil, que é um tipo de aparelho também muito utilizado aí como luxímetro, mas nós vamos ver que não é uma boa opção. Armazenamento de dados, software de coleta de dados, unidades de medição, range de medição, fonte de alimentação, saída de dados, tudo isso com relação ao aparelho, né? Então, a primeira coisa desse curso é falar um pouco do aparelho para te ajudar a escolher um aparelho que seja adequado para você fazer as medições de campo. Classe do instrumento, né? O erro total. Para vocês terem uma ideia, a norma europeia, aí no caso a norma alemã, ela classifica, ela tem três referências, classe A, B e C. E o que a gente vai recomendar é o classe B, que tem o menor erro, tem um erro total, se a gente somar todos os erros, né? Esses são os erros principais: erro de resposta, erro de incidência, linearidade da medição, ajuste de erro. Esse erro total desse classe B, ele é de 10%. Então, só o luxímetro dá um erro de 10%. E às vezes a gente se preocupa com outras coisas tão menos importantes, e sendo que a gente esquece que um bom luxímetro tem erro de 10%. Se for um luxímetro excelente, vai para um erro de 2, 3%, mas aí é um custo realmente muito grande. Eu estou falando aqui de luxímetros que custam $1.000, mil e poucos dólares, né? Aqui no Brasil, ele chega a custar 20, 30 mil reais um luxímetro para fazer esse tipo de medição com qualidade. Vários aparelhos, quais são os tipos de aparelho, o que que a gente recomenda, né? Falar um pouco das grades de medição, vamos falar também de iluminação pública, mas vamos falar também um pouquinho da grade de medição de iluminação esportiva. Muita gente quer saber como é que a gente faz aquelas medições de campo de futebol, vocês já viram lá a gente fazendo. E aí a grande novidade, que eu estou muito empolgado, eu quero ver se vai dar certo. Eu vou fazer uma aula ao vivo da rua. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou montar uma transmissão lá da rua e vou usar talvez o Instagram e o próprio Zoom. E aí vocês vão ver como é que a gente faz as medições, vão sentir as dificuldades, que você tem, quais são os cuidados que você tem que tomar, né, para fazer essas medições, né? Sempre o pessoal pergunta: tem um cabo de comunicação, está dando a sombra na posição, né? Então, quais são os cuidados que eu tenho que adotar durante as medições? Como é que eu faço a medição da via pública? Como é que eu faço a medição do passeio? Eu tenho um carro parado, tem uma caçamba de obra. Então, cheio de coisas que a gente tem que ver, e eu vou tentar fazer essa aula, eu acho que vai ser muito legal. Eu fiz uma aula assim uma vez em São Paulo, mas usando o luminancímetro. Então, assim, foi uma aula que me marcou muito. Uma aula prática na rua, usando o luminancímetro. Como a gente não vai medir luminância, a gente vai medir iluminância, então eu decidi testar. Eu nunca dei essa aula assim, desse jeito, não. Mas eu acho que vai ser muito legal. Então, assim, é meio que tem um começo, meio e fim. E essa terceira parte é justamente onde você vai verificar se o que você instalou, que você projetou, instalou, está dando aquilo. E se não der, por que que não deu, né? Se teve alguma coisa errada, quais foram as variáveis que a gente não considerou. Então, vai ser uma aula muito legal. Eu já convido a vocês. Essa aula já está lá disponível para quem quiser se inscrever lá no Simpla. Vai ser em setembro. Vai ser em setembro, 16, 17, 18 de setembro, nesse mesmo horário. Então, quem quiser participar, vai ser um prazer. Bom, na aula de hoje, a gente começando, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os históricos dos programas de iluminação. Vamos falar especificamente de como configurar as opções gerais no Dialux. Nós vamos ver a interface, como usar os plugins do Dialux, como usar as curvas IES. E nós vamos focar no modo de iluminação de vias, criando relatórios de saída, ou seja, o Dialux ele é muito mais do que um programa para fazer cálculo de iluminação pública, mas nós vamos focar nesses 3 dias no módulo de iluminação pública. A gente começou a trabalhar com o programa de iluminação junto com o surgimento dos computadores pessoais, né? Na década de 80 surgem os primeiros computadores pessoais, os primeiros PCs
E junto com esses PCs surgem também os primeiros programas para fazer cálculo de iluminação por computador. Um dos primeiros programas que a gente teve acesso foi o Aladdin, da GE. Esse programa ainda veio no disquete de 3,5, e era um programa que para nós foi uma revolução, porque a gente sempre fazia o cálculo à mão. Na hora que chegou um software que fez o programa para o computador, a gente achou muito bacana. Só que ele tinha o sinão, você só podia usar luminárias da GE nesse programa. Você não tinha como entrar com luminárias de outros fornecedores. O segundo programa que a gente usou também lá atrás, no começo dos anos 90, já foi o Calculux da Philips. O Calculux ele já chega, pelo menos para nós, na plataforma do Windows. O Aladdin ainda era no DOS. O Calculux chega na plataforma do Windows e ele não era disponibilizado, a Philips não disponibilizava esse software. Mas eu estava na Colômbia participando de um evento lá, de uma feira de iluminação, e o pessoal da Colômbia me cedeu uma cópia. Eu comecei a usar o Calculux, ele era muito melhor que o Aladdin, só que tinha o mesmo problema, você só podia trabalhar com luminárias da Philips. Então você ficava meio amarrado no software utilizando uma luminária do fabricante. Então não tinha como você comparar a performance de luminárias diferentes, porque o software não te dava essa possibilidade de você trabalhar com luminárias diferentes. Você só usava a luminária daquele determinado fabricante. E o terceiro fabricante que a gente usou no Brasil, que nós usamos, foi o Navigator da Thomas Betts, que é um fabricante americano. Então, eu tinha esses três softwares, mas sempre ficava naquela dificuldade de não poder usar luminárias brasileiras ou luminárias feitas no Brasil, porque eles eram meio que amarrados, né? Depois disso, já no comecinho dos anos 2000, o computador pessoal já estava bastante desenvolvido, todo mundo já tinha seu PC, e os fabricantes também começaram a apresentar seus softwares, né? Cada fabricante tinha o seu software. Um que eu usei bastante foi esse Ulysses da Schroeder, que até hoje é utilizado pela Schroeder, esse Ulysses. Outro que eu usei muito foi o Indawin, ou Indalux, o Indawin da Indalux, que era uma fábrica espanhola que acabou sendo comprada pela Philips e depois ela foi fechada. Mas era um programa que tinha um módulo de iluminação esportiva muito bacana, muito fácil de usar. A gente chegou a fazer aqui na região de Minas Gerais mais de 500 campos de futebol, um programa chamava Campos de Luz da CEMIG, e a gente fez diversos projetos utilizando esse software, muito bacana. Depois o Lumi Software da Lumi Center e o Illumine 2000 da Tecnovat. Ou seja, todos eles sempre com aquela mesma característica. Você só podia usar naquele programa, daquele fabricante, luminária daquele fabricante. Então, acabava que a gente ficava meio que amarrado ao ter que utilizar a luminária daquele fabricante. Foi quando, no começo dos anos de 1990, eu vi uma notinha numa revista dizendo que tinha um consórcio de empresas europeia tinha se reunido em consórcio, um conjunto de empresas tinha se reunido em consórcio e solicitado um laboratório de iluminação alemão conhecido como Dial para desenvolver um programa. Esse programa foi batizado de Dialux. Então, essa aí é a capinha da versão 1.2. Eu mandei para eles uma carta, gente. Naquela época não tinha nem e-mail, em 94 não tinha essa facilidade. Eu mandei para eles um memorando, uma carta, e para minha surpresa, 3 meses depois, eles mandaram essa aí, que é o programa da versão 1.2, que eu tenho ele aqui até hoje comigo. Esse CD eu tenho até hoje, da versão 1.2 desse software, e que tinha como grande novidade a possibilidade de você usar luminária de qualquer fabricante. Ou seja, aquela dificuldade que a gente tinha aqui no Brasil de estar amarrado no software de um determinado fabricante, ela acaba, porque ela também era uma dificuldade na Europa. Então, com o surgimento do Dialux, ele te dá a possibilidade de você usar no mesmo programa luminárias de vários fabricantes, que isso foi uma coisa muito legal, né? Então, ele começa lá em 94 e aí ele vem tendo uma série de atualizações, né? Até que chega em 2012, com a própria evolução da tecnologia, da informática, a Dial decide abandonar aquele programa, aquela versão 4,
né? E parte para um novo programa que ela chama de EVO, de Evolution, chama de Dialux EVO, que é esse programa que nós vamos ver aqui nesses 3 dias. Esse Dialux EVO ele passa a ter atualizações constantes, enquanto o Dialux 4 ele para ali na versão 4.13, né? E o Dialux EVO já está na versão 12.1. Então, nós vamos ver aqui, pessoal, o programa Dialux EVO no módulo de iluminação de vias na versão 12.1. Se por acaso você ainda não tem essa versão 12.1 instalada, instale essa versão no seu computador para a gente estar em fase, para a gente ficar todo mundo utilizando a mesma versão do programa. Essa é a carinha do programa quando você abre, junto com a versão 12. A Dial, ela implementou um sistema de registro, então é importante que você se registre para você fazer para você se logar no programa. Então, agora ela acompanha quem é que está efetivamente usando o programa através desse login. Então, você faz o registro, você ganha um login, uma senha, e você pode, então, utilizar o programa. Bom, atualmente você pode usar o programa de forma gratuita, mas na forma gratuita você não tem a possibilidade de importar arquivos IS de qualquer fabricante. Você tem uma forma que você desbloqueia essa importação, seria um pagamento de um valor menor, e você tem um terceiro tipo de assinatura que não é gratuita, nem essa mais barata, que é a que você tem a possibilidade de trabalhar, de importar com arquivos IFC. Para quem não conhece, o arquivo IFC é um modelo de importação que trabalha na plataforma BIM, ou seja, você pode compartilhar esse projeto com diversas matérias de forma simultânea. Isso foi uma novidade que a gente achou estranha, né? Eles cobrarem por uma coisa que sempre foi gratuita, mas brasileiro sempre arruma um jeitinho, né? Diz que tem jeito de você botar aí uma curva que não é do fabricante que é parceiro da Dial para trabalhar, mas eu prefiro andar dentro da linha aí, das 4 linhas, e dizer que quem quiser utilizar o programa com qualquer fornecedor, com qualquer tipo de curva IS, deve, então, se adquirir essa licença anual, que é um valor, eu acho que está R$ 360 por ano, parece, para você ter essa possibilidade de estar logado em até 2 máquinas de maneira simultânea, para poder desbloquear essas curvas. E aí vocês estão vendo já, por exemplo, um fabricante, a PowerLume, que tornou-se membro aí da Dial. Então, qualquer curva feita pela PowerLume vai entrar sem problemas no programa Dialux. Atualmente, nós temos aí mais de 400 empresas que têm o plugin, que tem parceira da Dialux, né, esse número de janeiro de 2024, e temos aí os plugins bronze. No plugin bronze, foi esse plugin onde a grande maioria dos fornecedores nacionais entraram, que desbloqueia a leitura de arquivos IES por parte do projetista. Então, nós temos aí uma série de fabricantes, vocês vão identificar aí os nacionais, né? A Lenca, ConnexLED, Firelut, Lumine, que já era, né? SX, Soneris, Stella, todos esses fabricantes, eles estão desbloqueados para você utilizar na versão que tem aquele pagamento um pouco menor, que desbloqueia os arquivos IES. Se você não quiser pagar, você pode usar o programa, mas você só vai poder utilizar curvas fotométricas de fornecedores que são parceiros da Dial. Por exemplo, se você não pagar, você vai poder usar todas essas curvas desses fornecedores que vocês estão vendo na tela aí. Mas se tiver algum fornecedor que não está na tela que você queira usar, você não conseguiria na versão gratuita. Então, é isso que é a importância. Isso foi interessante, que pelo menos chamou mais empresas a participar do processo, né? Teve o seu lado interessante. E aí, para a gente trabalhar no Dialux, o que vai ser a base do nosso projeto é a curva IES, né? E a curva IES é justamente a possibilidade de você transformar uma curva no papel
igual nós estamos vendo aí no slide, duas curvas no papel, né? Na transparência. Como é que você transforma isso em um arquivo digital? Né? A maneira que foi criada pelo IES, através dessa norma, né? Desse Light Measurement 6302, que depois virou o ANSI Approved, virou uma norma americana, foi a chamada criação desse padrão de formato digital, de arquivo fotométrico digital, que é o famoso arquivo IES, que todo mundo conhece. Né? Então, o IES criou esse formato, ele foi tão bem aceito pelo mercado, que hoje todo mundo fala curva IES, o que é? Justamente é uma maneira de você converter uma curva no papel em um arquivo digital. Né? No caso do Word, por exemplo, o arquivo digital que você cria é .doc. No caso do Excel, é .xls. No caso do IES, é um arquivo .ies. E aí o Dialogos entende que aquele arquivo xpto.ies é justamente um arquivo fotométrico, é um arquivo digital. É a maneira de como a luminária distribui a luz produzida pela sua fonte luminosa. Então, todo o processo de projeto do Dialux vai trabalhar com essa curva IS. Tem um outro tipo de arquivo também, que é o Elundat, que o Dialux aceita, mas não é muito usado no Brasil, e eles estão estudando, junto com outro fornecedor, com outro software, uma nova curva, que vai ter mais informações. Por exemplo, nessa curva IS, não se fala em temperatura de cor. Então, temperatura de cor não é um padrão de informação que você vai poder alterar de forma automática no Dialux. Você só pode alterar se você entrar lá dentro do Dialux e falar, ó, essa luminária ela é uma luminária 3000K. E aí, o que o programa vai fazer? Vai deixar uma cor do resultado da iluminação mais próxima da 3000K. Mas não vai mudar nada em termos de cálculo, porque você não mudou a fotometria, você não mudou os dados fotométricos da luminária. É simplesmente uma questão de visualização, né? Não tem imagem, você não sabe como é que é essa luminária, não tem campo para imagem. Então, o arquivo IS, ele foi muito interessante para um determinado momento. A partir da evolução do conhecimento e do próprio uso, se entendeu que esse arquivo deveria e ele está sendo atualizado. Em breve, a gente vai ter aí um novo arquivo IS com mais informações do que essas que a gente tem aí. Só uma perguntinha, professor. Nesse novo formato, porque hoje eu assumo que uma curva 3.000, 4.000, 5.000 Kelvin, ela vai ter a mesma performance fotométrica, certo? Certo? Tá. Nessa evolução desse arquivo IES, vai ter curvas diferentes, ela vai ser mais sensível dependendo da temperatura de cor? Patrícia, quem teria que passar isso para nós é o fabricante da luminária. Ele tem que te dar uma curva para 2.700, uma curva para 2.200, uma curva para 1.800, uma curva para 4.000. Quando ele gera essa curva no laboratório, ele já tem que te informar qual foi a temperatura de cor que ele utilizou. Entendi. Existe a possibilidade no arquivo Dialux, no campo Other, ele colocar nessa linha Other, ele falar que o TCC foi de 4.000, o TCC foi de 5.000, mas isso não é reconhecido pelo Dialux. Só você conversando com o fabricante, você vai saber, bom, essa curva é aqui de 3.000, essa curva é de 4.000. E aí teria diferença na fotometria para a curva de 3.000, de 2.700, para de 4.000. Entendi. É que alguns fornecedores mandam uma curva diferente para cada temperatura de cor, outros não. É claro que ela tem que ser diferente. Ela não é igual, Patrícia. Definitivamente ela não é igual. Por exemplo, a grande discussão que nós tivemos no módulo passado foi justamente se o fabricante estava preparado para fornecer uma luminária de 2.700. Ou seja, uma luminária de 2.700, ele vai ter que fazer uma outra fotometria, ele vai ter que fazer uma outra certificação no Inmetro, porque é uma luminária que tem uma curva diferente. O pessoal está falando em torno de 5% aí a menos de luz do que uma de 4.000, por exemplo. Então, sim, tem que ser uma curva e sim, a fotometria pode ser até a distribuição fotométrica ser igual, porque a distribuição fotométrica tem muito a ver não com a temperatura de cor, mas tem a ver com a própria lente que está sendo utilizada. Então, pode ser É, que foi fique nisso o que mesmo eu pensei. Foi nesse aspecto. desenho, mas com valores diferentes. O fluxo vai ser outro, né? O fluxo vai ter outro, o valor da intensidade em candela em cada ângulo vai ser outro, né? Tá.
Lembrando que a curva O fotométrica, formato que vai ser o mesmo, porque é a mesma lente. certamente, Então, certamente. então, Mas nem assim a gente pode garantir. Nem isso a tá. gente pode garantir, mas é provável que seja, tá? É que quando eu falei tudo igual, foi pensando na mesma lente, mas eu já vi quando uma empresa dá duas temperaturas de cor, o fluxo é outro, é verdade, é isso mesmo. É, tem que ser outro. Então, pessoal, fiquem atentos agora com a. Uma dúvida. Diga, Douglas. Quando o senhor falou que o Dialux ele não considera a temperatura de cor nas medições para ele formar aí a curva IES, a minha dúvida ele realmente desconsidera é, a temperatura de cor ou ele considera algum valor padrão? Porque isso aí, eu entendo, né, que não altera a distribuição fotométrica e tal, mas eu acho que isso aí implica no IRC, não? Bom, uma vez que na curva IES nós não temos um campo para se determinar ou para se escrever o valor nem do IRC, nem da temperatura de cor, o Dialux que lê essa curva fotométrica, ele não sabe se essa curva fotométrica ela tem 3, 4 ou 5 mil K. Então, assim, o Dialux não vai entender isso. O que o Dialux tem é você alterar isso no modo de iluminação externa, não no modo de iluminação diária. No modo de iluminação externa, você diz, ó, esta luminária ela tem 3.000 K. Então, na hora de você ver a sua resposta da iluminação no espaço, vai ficar um pouco mais quente. Ou essa luminária tem 6.500 K. Então, na hora de você ver a sua iluminação do seu espaço, ele vai ficar um pouco mais frio. Simplesmente uma questão visual. Não altera nada em valores, por quê? Porque o IAS não considera, porque ele não sabe se aquela curva é de 3 é de 4, ele vai simplesmente te dar uma imagem que vai representar 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K. No modo de iluminação externa, porque no modo de iluminação viária não existe essa possibilidade, por enquanto. E esse é o nosso primeiro exercício que nós vamos fazer aqui. Essa é uma rua que nós vamos calcular e, por coincidência, é a mesma rua que nós vamos medir no modo de iluminação do terceiro modo. Quem está aqui no 2 e for para o 3 vai ver essa rua ao vivo online lá na terceira aula do módulo 3. Essa é a Rua das Bromélias. A Rua das Bromélias é uma classe iluminação P. Tá? Por quê? Porque é uma rua dentro de um condomínio fechado, com baixa circulação de veículos, tem Professor, acesso controlado, tem lá os seus passeios gramados e tem lá uma pista de bicicleta do lado direito. Então, quando a gente fala de classe de iluminação P, só lembrando, a gente viu isso na aula no módulo 1, não é necessariamente passeio nem praça, pode ser considerado via também. Então, nós temos uma via P, que tem tráfego de veículos, tem uma via classe P para a pista de pedestre e a classe P para o passeio. Então, nessa imagem aí, vocês estão vendo três classes P: o passeio, a via. Do lado direito da foto, a gente tem a ciclovia. E do lado direito do cantinho tem um outro passeio. Três classes P no mesmo passeio. E aí, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai trabalhar num projeto de iluminação de uma determinada via, eu já sei que ela é classe P. Mas a gente precisa saber qual que é a subclasse. Nós fizemos na aula passada, quem participou, a gente calculou a subclasse de um projeto M. Hoje, nós vamos fazer o cálculo da subclasse de um projeto P. O que eu preciso de considerar no projeto P? A primeira coisa que ele me pergunta, qual é a velocidade da via? E lá, gente, é uma via que a velocidade é muito baixa. Aliás, quando você vê os parâmetros da tabela 6 da norma NBR 5101, ele fala, como é passeio, como é a classe para vias de veículo em baixa velocidade, ele fala, é baixa, menor do que 30, ou muito baixa. Então, baixa, menor do que 30, é para via. Muito baixa é quando você está caminhando, seria para o passeio.
Então, no caso, para a determinação da subclasse da via, a gente vai considerar a velocidade como baixa. E isso dá um valor de ponderação de mais um. Ok? Está todo mundo acompanhando aí? Ok. Lembrem-se que para a gente considerar, para a gente achar a subclasse de uma determinada via, primeira coisa que eu tenho que fazer é achar esse valor de ponderação, o VP. Depois eu vou somar o VP, eu vou ter o VPS, que é a soma dos valores de ponderação. Então, velocidade lá é muito baixa. Volume de tráfego. Olha, lá o volume de tráfego nesse trecho, ele é moderado. É de 60 a 120 veículos por hora. Podia ser baixo, menor do que 60. Mas eu vou considerar ele como moderado. Então, zero. No segundo parâmetro, volume de tráfego, ele é moderado, então vai ganhar zero. Ô, Composição. professor, Hã? eu chamei umas duas vezes, essa você não escutou. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou a questão de parte 3 além da parte um e 2 vai ter um terceiro curso, né, do É, decorrer das aulas? não. No comecinho eu expliquei, Ana, na parte É que 3. eu cheguei um pouquinho atrasado. Não, não tem problema não. A parte 3 nós vamos fazer uma medição de campo, nós vamos fazer uma verificação da eliminação nessa Rua das Bromélias aí. Então, nós vamos Ah, falar de luxímetro, como é que faz as medições, e vamos a campo fazer umas medições. Eu vou transmitir ao vivo, então quem não está aqui, para qualquer pessoa, todo mundo vai poder acompanhar a gente fazendo as medições, né, e vendo as dificuldades, como é que mede tudo. Vai ser muito legal. aham. Mas aí, no caso é vocês da Ceilux, né? Não a gente. Eu vou para Entendi. campo e vocês vão acompanhar aí do computador. Obrigada. De nada. Quem quiser vir aqui assistir as medições ao vivo também estão convidados, tá? Não tem problema. Quem estiver em Belo Horizonte, Betim, região aqui, pode vir. A terceiro parâmetro é a composição de tráfego. E lá nós temos, então, pedestres, ciclistas e tráfego motorizado. Então, nesse caso, onde eu tenho os três, ele vai ganhar mais dois como valor de ponderação. Lá também, nessa Rua das Bromélias, tem veículos estacionados. Então, ele vai ganhar mais 0,5. A luminância do ambiente, a luminância do entorno, como é um condomínio, tem muita mata, ela é muito baixa, a luminância do entorno. Então, nós vamos considerar como menos 1. E, finalmente, reconhecimento facial é desnecessário. Então, pessoal, com esses parâmetros, esses 6 parâmetros, a gente vai somar esses 6 parâmetros. 1 com mais 0, com mais 2, com mais meio, com mais menos 1, dá 1,5. Então, quando dá 1,5, o que a norma fala? Nós vamos considerar 6 menos 2. É isso mesmo? 3,5 menos 1. Deu 2,5, pessoal. 2,5, conserta aí, não é 1,5 não, deixa eu consertar aqui porque está errado. A somatória aí deu 2,5, depois eu conserto, não tem problema não. Aqui não é 1,5 não, deu 2,5. Se é 2,5, você vai pegar um número mais baixo, vai pegar 2, 6 menos 2, vai dar uma subclasse P4. Então, P4 vai ser a subclasse da Rua das Bromélias. Então, você indo na tabela 7, você vai ver que na P4 eu preciso de ter 7 lux e meio de média mínima mantida depois da depreciação e uma iluminância horizontal mínima de 1,5 lux. E aí João, vocês começam a entender. Oi, Ana. sou eu. É Socorro. Socorro, oi, Socorro. Esses 6, eu me perdi. Foi de onde? Na verdade, Os 6 sempre menos 2. na norma, você vai pegar o valor ponderado, vai ter 6, sempre é 6 menos a somatória do valor ponderado. Isso na própria NBR já fala. 6 Ok, menos a somatória do valor ponderado. ok, obrigada. De nada. Mas esse 6 aí sempre da classe P, né, professor? Não, todas as outras são To- 6 também, tá? Tá, Isso não muda, não. Tanto a C quanto a M é 6 menos o valor da somatória da ponderação. das ponderações. Essa tabela tá na 5101 também, né? Tá. Os parâmetros aí.
Ó, então, pessoal, esse primeiro projeto que nós vamos fazer, ele tem que ter, no mínimo, uma iluminância média mantida de 7,5 e a mínima mantida de 1,5. Não tem necessidade de reconhecimento facial. Por quê? Porque lá é um condomínio fechado, é controlado, é seguro. Então, a gente não vai preocupar com essa terceira coluna da tabela 7 aí. Então, anotem aí, é muito importante que vocês anotem esses valores. Olha, nós vamos trabalhar na pista, classificamos a pista como P4. Aproveitando que a pista é P4, a gente poderia fazer a mesma coisa para as demais, mas nós vamos colocar na via, que está do lado, que é a via de ciclista, vai ser uma P5. E o passeio vai ser P6. Então, só para a gente didático, a gente ter as três classificações no mesmo projeto, e não precisar de repetir esse passo a passo, nós vamos colocar, então, no nosso primeiro exercício, na via pública, P4, 7,5 com 1,5. Anota isso aí para a gente não perder. Na ciclovia, P5, 5 lux com 1 mínimo. E no passeio, 3 com 0,6. Ok? Beleza? Repete, por favor. Sim. Vai ser exatamente assim. Na pista, vai ser uma P4. Então, nós temos que ter no mínimo 7,5 lux e uma luminância mínima de 1,5. Tem que ser maior do que 1,5 e maior do que 7,5. Na parte da ciclovia, nós vamos considerar 5, vamos considerar uma P5, tá? Então, vai ser 5 lux e 1 lux de mínimo. E nos passeios, nós vamos considerar P6, 3 e 0,6. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é a primeira parte na hora de se fazer um projeto de iluminação. Mas, professor, aí tanto para o passeio quanto para o ciclista, a gente tem que fazer essa mesma continha de novo. Exatamente. Exatamente. Só que você vai fazer, vai dar isso aí. Você pode ficar tranquilo, não vai mudar Não, muito. beleza, mas se fosse mais Ah, complexo, sim, se tem que fosse fazer essa 20, continha para cada área que você está calculando. absolutamente correto, é isso mesmo. Esta é a tela inicial do programa. Vocês estão vendo a tela do Dialux aí, pessoal? Sim. Então, sim. Sim. Então, o que que a gente tem aqui? Nós temos aqui aquele logon, né, que eu falei com vocês. Então, para quem não tem uma conta, depois cria uma conta lá, já cria o logon. Nesse momento que eu entro pela primeira vez, eu vou logar com a minha senha, com o meu e-mail, minha senha, justamente para ele poder saber quem é que está usando isso daí, né? E aí você tem aquelas três tipos de conta. Você pode fazer o logon uma conta gratuita, onde você não consegue desbloquear os arquivos ES, aquela conta mais barata, que você consegue usar com o arquivo ES de qualquer fornecedor, né? E você pode usar uma conta mais cara, onde você tem acesso à importação de arquivos IES, que é da plataforma BIM. Muito bom. Aqui você tem três colunas. A coluna da esquerda você vai sempre utilizar quando você estiver abrindo um programa ou criando um programa novo. E aqui na quinta opção, você tem iluminação de ruas. Então, hoje nós vamos ver essa opção de iluminação de ruas. Quando eu quiser começar um programa, eu vou clicar na iluminação de rua. Na coluna do centro, você vai ver os 6 últimos projetos que você fez. Ela aparece aqui na coluna do centro e você pode clicar e abrir diretamente um projeto. E na coluna da direita, você tem acesso à internet. A gente praticamente não usa essa coluna da direita aqui. A gente sempre abre o programa por aqui. Antes de abrir o programa, é interessante a gente configurar algumas opções para deixar o programa de uma forma mais agradável, mais amigável. Então, eu queria que todo mundo clicasse aqui em File ou Ficheiro e Settings ou Definições. E aí você tem aqui General Settings ou Ajustes Gerais. Então, todo mundo vai clicar aí em File, se tiver em inglês, ou Ficheiro em português, Settings, Definições, General Settings ou Ajustes Gerais.
Quando você clica aqui, você vai fazer isso só uma vez, só a primeira vez que você usar o software, você vai fazer isso. Depois ele já vai estar configurado para você não precisa repetir esse procedimento. A primeira coisa, quando você clica aqui nas definições, você cai aqui na aba geral, e aí você tem aqui, ele pergunta se você quer ser lembrado a cada quantos minutos você quer ser lembrado para salvar o seu programa. Lembrando que o Dialux ele não salva, ele só te lembra de salvar. E é bem provável, para quem instalou o programa agora, deve estar escrito aí 5 minutos. Ou seja, você está trabalhando a cada 5 minutos, ele fala assim, salvou? Ele não salva, ele te pergunta, ele manda uma mensagem, salvou? Salvou? Então é muito chato, eu prefiro deixar isso a cada 30 minutos. Então, quem quiser mudar esse guardar para 30 minutos, é interessante. Lembrando, pessoal, que ele não salva, você que tem que salvar, tá? Então, mudando isso aqui para 30 minutos. Na caixa de idiomas, uma coisa muito legal do programa, que você pode ter o programa em uma série de línguas. O Dialux ele foi criado para ser uma plataforma global e ele é utilizado em diversos países do mundo. Você pode colocar o programa em português, em inglês, em alemão, em turco, na língua que você quiser. Eu acho mais interessante colocar na língua português, só que é português de Portugal. Vocês vão ver muitas coisinhas diferentes do nosso português. Mas quem estava em inglês pode mudar para português. Imediatamente vocês vão ver que a tela já vai aparecer uma mensagenzinha aí dizendo que você vai precisar de reiniciar o seu programa. E a documentação, que é os documentos em PDF que você entrega para o seu cliente, você pode gerar essa documentação em diversas línguas. Você pode gerar documentação em chinês, em alemão, em italiano. Imagina você aqui no Brasil prestar serviço para um cliente no Chile. Você faz os cálculos e gera o relatório, a documentação em espanhol. O programa te dá essa opção, que é muito interessante também. Aliás, existe aí uma série de profissionais no mundo, freelance, que trabalham com isso, fazem a parte do cálculo, da modelagem, na língua materna, o indiano vai fazer lá em hindu, e depois gera o relatório em português e manda para você, você tem acesso a todo o relatório. Então, aqui nós vamos colocar em português de Portugal também, tá? Então, coloca lá a documentação na língua que você quiser, a interface, o software também na língua que você quiser. Eu estou recomendando colocar em português e português. Unidades de medida. Aqui também é importante passar para o sistema métrico, que, na verdade, nada mais é do que o Sistema Internacional de Unidade. Lux, Candela, Lumens, não é Foot-Candle, Foot-Lambert, que é o sistema inglês ou imperial, né? E as unidades técnicas de iluminação, aí sim, né? Esses que eles chamam de sistema europeu, mas seria Sistema Internacional de Unidades. A unidade métrica é metro, centímetro, decímetro, óbvio. E as unidades técnicas de iluminação é lux, lumens, não é Foot-Candle nem Foot-Lambert, ou seja, todas as unidades de iluminação que a gente costuma, que estão relacionadas ao Sistema Internacional de Unidades. Muito bem. Mudamos, então, aqui guardar, idioma, unidade de medida. Aqui no projeto, você não precisa de alterar nada. Por enquanto, vamos deixar do jeito que está. Localização de armazenamento, aqui é onde é que você vai salvar os seus projetos. Se você quiser criar aí um diretório só para você salvar os seus projetos luminotécnicos, você vai mudar aqui em projetos, né? Alterar aqui. Se você quiser mudar alguma coisa no CAD, que você vai gerar, que você vai importar, você pode clicar aqui no CAD. No cálculo, você tem também a opção de mudar alguns fatores no cálculo. E na documentação, você pode já digitar o seu nome aí em editor. Quando você salva seu nome aí em editor, todos os relatórios que você gerar, ele já vai sair com o seu nome, não precisa de você se preocupar. Então, pode colocar o seu nome aí, o nome da sua empresa, o que você quiser colocar aí, tá? Você pode colocar aí nesse editor, aperta a tecla Tab para sair da edição. E aí,
por fim, na parte de teclado, ele te dá algumas shortkeys aqui, alguns atalhos, né, para você utilizar. Se você gosta de atalhos, ele tem uma tabela de atalhos enorme aqui. Você pode utilizar no seu programa, não precisa decorar, se você quiser vir saber qual que é o atalho para salvar, né? Ajuda, normalmente F1, mas sempre ajuda. Abrir um projeto novo, tudo dentro do programa. Você tem os atalhos aqui, né? São muito conhecidos aí. Ok? Então, ó, para quem fez alguma alteração, vai clicar lá no reiniciar, né, que ele vai reiniciar o programa e já vai começar aí com o português, do jeito que a gente colocou, relatórios em português, tudo bonitinho. Ok, então já configurei o meu programa, eu vou clicar então em iluminação de ruas. Eu clico nesse módulo, este módulo, pessoal, vocês se lembram, quando a gente fez lá a parte do módulo de iluminação da nova norma, a gente falou de uma via reta, plana, com 150 metros. Na hora que Ô, você... professor, eu tenho uma dúvida, mas é mais referente ao Dialux. Qual que é a diferença de quando eu for fazer uma iluminação viária? Qual que é a diferença de eu fazer no módulo de iluminação já e do módulo de iluminação de rua? O iluminação de rua, Ana, é o módulo da norma. Ele tem todos os parâmetros de acordo com a norma, tanto a norma europeia, que é a 13201, é N 13201, quanto a norma brasileira NBR 5101. Então, o que nós vamos ver aqui são os parâmetros definidos pela norma. O que a norma define de parâmetro, Ana? É uma rua plana, reta, com 150 metros. E aí você calcula luminância, iluminância, classe de iluminação, CMP, tudo isso já está no módulo de iluminação pública. Se você for no módulo de iluminação convencional, iluminação externa, aquele planejamento de áreas externas, você não tem nem Uhum, não tem nada. Você faz o que você quiser. Então, você pode fazer uma curva, você pode fazer um túnel, você pode fazer um viaduto, uma ponte, só que não tem classe de iluminação. Então, você não consegue classificar, você vai ter que determinar esses valores. O entendi. grid, você vai ter que colocar o grid. Então, uma série de parâmetros que já estão pré-estabelecidos no módulo de iluminação viária, eles não aparecem no outro módulo. Entendi. Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, quando normalmente não, sempre, né? Quando eu vou utilizar o Dialux, eu exporto um projeto para ele. Aí eu exporto normalmente no IFC, que é o que a Ah, gente trabalha lá. Então, quando eu exporto, ele não me dá essa opção de iluminação de rua. não dá. Ou então, eu pensei que então eu não sabia, mas realmente não dá, porque todas as vezes que eu exportei, já foi direto para aquela área de cálculo. Isso, exatamente. Porque a Então, por exemplo, iluminação. Ah, se eu quiser fazer um projeto, né, igual a gente pega muito lá, de iluminação viária e tal, não tem como eu usar essa parte de iluminação de rua, né? Eu não, teria não que tem. configurar o programa. Não tem. Justamente por Entendi. uma questão de definição da própria norma, né? A norma fala que você vai fazer um projeto numa rua plana, reta, com 150 metros. Pronto. Então, ela Uhum, define, quer dizer, ela coloca, ela enquadra para você poder comparar soluções diferentes de projeto. Porque senão fica entendi. muito difícil de você comparar soluções de projeto. Não, tudo bem. Muito Obrigada. bem, quando você abre então o programa no modo de iluminação viária, você tem três partes principais. A primeira parte, pessoal, essa parte de baixo, essa caixa branca, onde eu tenho uma rua, e essa rua é a rua plana, reta, com 150 metros. Esta parte aqui chama-se janela de CAD. E a gente está vendo essa janela de CAD aqui na visão em planta. Então, eu estou vendo minha janela de CAD na versão em planta, na visão em planta. Se eu clicar nesse ícone aqui, representação em 3D, eu vou ver, então, minha rua numa visão em 3D. Se eu clicar com o botão esquerdo, igual eu estou fazendo neste momento, eu giro minha via de um lado para o outro. Eu vejo ela por baixo, por cima. Se eu rodar o scroll da mouse,
eu dou mais um ou menos um. E aqui observem que o próprio programa já me coloca aqui os conezinhos, ou os pontos de medição da minha grade de medição. Comentando, você se lembra que nós falamos isso lá no módulo passado, que o padrão para a grelha de medição de uma via são sempre 3 pontos no sentido transversal à faixa. Como eu tenho 2 faixas, eu tenho 6 pontos. E, no mínimo, 10 pontos no sentido longitudinal. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos, totalizando 30 pontos de medição por faixa. Então, com o scroll da mouse, eu dou mais um ou menos um. E se eu apertar o botão direito, eu caminho na minha via. Ou seja, scroll para dar mais um, menos um. Botão direito para girar. Botão esquerdo para caminhar. E se eu clicar o scroll da mouse, eu tenho a função PAN. Eu carrego o meu projeto para onde é que eu for. Eu levo ele para onde é que eu estiver indo. Então, essas são as funções que vão aparecer, claro, na visão em 3D. Na visão em planta, voltando aqui, clicando na visão em planta, eu vou ter só o zoom. Eu não vou clicar com o botão direito, nem o esquerdo vai acontecer nada, porque eu não estou na visão em 3D. Eu só vou conseguir ver isso na visão em planta. Ao lado do ícone visão em planta baixa, eu tenho o ícone visão frontal, visão lateral direita, lateral esquerda e visão posterior. Esses ícones são muito úteis quando eu estou já com poste, com a instalação toda feita para entender o meu projeto, se ele está certinho. Como aqui eu só tenho uma via, não vai aparecer nada mais, nada menos do que uma linha, né? Na visão lateral, posterior, frontal, ela vai mostrar só uma linha. Muito bem, imagine então que eu dei zoom, usei scroll da mouse, mais um, menos um, peguei a função PAN, sumi com o meu projeto da janela de CAD. Ah, meu projeto sumiu da janela de CAD, como é que eu volto? Se vocês identificarem esse ícone aqui, que é um quadradinho branco, chama Zoom em cenário inteiro. Basta clicar que ele volta para o centro da sua janela de CAD. Então, se você perdeu o projeto ou quer ver o projeto todo na sua janela de CAD, basta clicar nesse ícone Zoom em cenário inteiro. Ao lado do ícone Zoom cenário inteiro, eu tenho a ferramenta de fita métrica. Então, você pode usar ela para medir. E se vocês medirem a fita aqui, vocês vão ver exatamente que essa rua tem 150 metros de comprimento. E ela já vem no programa com, acho que 7 metros de largura. Tá mostrando 6,5, mas acho que eu peguei o número exatamente no lugar. Mas eu tenho a impressão que ela tem 7 metros de largura. O que a gente enxerga na janela de CAD, pessoal, ele é configurado, pode ser configurado por esse ícone aqui do ladozinho, que é opções de exibição. Tudo que você vê ou não vê na janela de CAD, ele é determinado por essa opção de exibição. É simplesmente uma maneira de visualizar. Por exemplo, aqui eu estou vendo o céu, mas eu posso vir aqui nas opções de exibição e mandar ele desligar a textura do céu. Então, a via fica meio flutuando, né? Eu posso ligar ou desligar a curva fotométrica. Eu posso ligar ou desligar os resultados, né? Então, o que eu vejo aqui na minha janela de CAD é determinado por esse ícone aqui, opções de exibição. Tá? Então, quando eu falar, gente, liga lá a curva fotométrica, aí você vem cá e clica nesse ícone aqui, que é exibir curva de distribuição da luz. Se você quer ver uma coisa e não está vendo na sua janela de CAD, vê se essa coisa está habilitada aqui na janela de exibição. A janela de CAD também ela pode ser aumentada ou diminuída, clicando aqui nessa linha preta, que divide as duas janelas, pode aumentar ou diminuir, ou mesmo fechar aqui a previsão, você fecha ela, aí você vai ter só a coluna de resultados aqui, eventualmente tem muitas informações aqui que você não precisa de ver a tabela, a janela de CAD, então você fecha a janela de CAD para dar mais visualização aqui na tabela de resultados. A parte de cima da janela de CAD, eu tenho a tabela de resultados. Aqui, pessoal,
vai aparecer os valores padronizados para aquele tipo de via, lá para a nossa ciclovia, lá para a nossa rua, lá para a nossa passeio, e vai aparecer aqui do lado o resultado em termos de cálculo. Então, aqui do lado esquerdo, na tabela de resultados, ele vai te mostrar o que a norma exige para aquele tipo de via, e do lado direito ele vai mostrar o que aconteceu com o seu projeto. Qual foi o resultado do seu projeto? Então, aqui é a tabela de resultados, tá? E do lado direito, eu tenho aqui a parte da programação ou da configuração do nosso projeto. A primeira coisa que nós vamos fazer é mudar o nome da rua. Então, eu vou clicar em rua e vou colocar o nome da rua lá, que a gente combinou. Rua das Bromélias. Se você observar aqui do lado, tem uma setinha cinza. Ela abre uma caixinha de descrição dessa rua. A gente pode colocar aqui, ó, exercício 1, projeto de iluminação viária com uso do Dialux Evo, parte 2. Ou seja, é muito importante que você se acostume a preencher os campos que tem aí disponível no programa. Por que isso, pessoal? Porque isso, na hora de se gerar o relatório, a documentação que você vai mandar para o cliente, fica muito mais palatável para o cliente entender o seu projeto. Então, é legal que você se acostume a preencher todos esses campos no seu projeto, para depois você ter um relatório completo e que seu cliente veja que você sabe operar o programa, ele entenda que você é uma pessoa que tem expertise naquilo que está fazendo, e daqui um tempo, se você for olhar aquele arquivo, aquele PDF, fica mais fácil de você entender que projeto é esse. Para que eu fiz isso? Está lá escrito. Foi exercício 1 da turma de projeto de iluminação viária com uso de Dialux Evo na parte 2. Padrão. Nós vamos sempre trabalhar com a EN 13201 de 2015. Lembrando que esse padrão aqui, na verdade, é norma, né? Brasileira, a gente fala padrão, a gente fala normativa, alguma coisa assim. A norma NBR 501, ela foi um espelho, ela se baseou muito na EN 13201. Então, nós vamos deixar aí esse padrão, não vamos mexer nisso. Então, vamos deixar desse jeito aí a nossa rua. Aqui embaixo eu tenho o perfil da rua. Agora a gente vai começar a construir nossa rua exatamente do jeito que ela é lá. E você se lembra daquela foto? Eu tenho um passeio, depois eu tenho a via, no cantinho eu tenho uma pista de ciclismo, depois eu tenho outro passeio. Então, é preciso agora informar para o software como é a sua via. E é isso que nós vamos fazer agora. Observe que aqui, debaixo de perfil de rua, eu tenho aqui adicionar passeio. É um bonequinho, é um homenzinho. Então, nós vamos clicar em adicionar passeio. Clica uma vez e observe na janela de CAD que já apareceu um passeio para nós ali. Se a gente olhar no 3D, fica até mais fácil de visualizar esse passeio. Ó, eu cliquei lá e já apareceu aqui no meu desenho. Agora eu posso clicar num outro passeio, que é o passeio do lado direito. Clicar de novo no meu homenzinho. Olha o que aconteceu. Ele colocou um passeio do lado do outro. Então eu vou ter que mudar. Eu mudo a posição do passeio, eu jogo ele lá para baixo, ou eu mudo a posição da pista de rodagem e coloco ele no meio dos passeios. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou clicar aqui dentro da caixinha do perfil de rua no passeio 2 e vai aparecer uma setinha cinza clara aqui do lado direito. Identifica essa setinha clara aí, uma setinha para baixo. Se você clicar nessa setinha para baixo, ele vai mandar descer o passeio para depois da pista, depois do passeio 1, clicando a primeira vez, e clicando uma segunda vez, ele vai descer o passeio 2 para depois da pista de rolamento, da pista de rodagem 1. Então, clique em 2 vezes. Clique a primeira vez em cima do passeio 2 e depois do lado direito na setinha cinza,
clica 2 vezes para descer o passeio para baixo, para ele ficar entre a via. Muito bom. Agora eu vou acrescentar a ciclovia. Então, aquela pista de bicicleta. Eu vou clicar a pista de bicicleta. Quando eu clico ali, ela apareceu fora de lugar. Então, eu vou clicar nela aqui e vou jogar ela para baixo, depois da pista de rodagem. Então, agora eu fiquei com a minha ciclovia, minha pista de rodagem e o meu passeio. Agora eu preciso configurar cada uma dessas áreas. Dizer a largura, dizer a altura, a classe de iluminação. Isso tudo a gente vai ter que trabalhar neste momento. Então, primeiro nós vamos clicar no passeio 1. Quando eu clico no passeio 1, aqui embaixo vai aparecer a largura e a altura do passeio 1. Nós vamos deixar o passeio 1 com 2 metros e vamos colocar a altura de 20 centímetros. É a altura do meio-fio no Brasil, aí, mais ou menos uns 20 centímetros. E esse passeio 1, nós vamos colocar ele com a classe de iluminação P6. Então, ó, o que eu vou alterar? Passeio 1, largura 2 metros, que já está, altura 20 centímetros, classe de iluminação, que chama campo de avaliação P6. Perguntinha, professor. Oi, Patrícia. O software de Alux, quando você põe a 13201 de 2015, todos os níveis já estão alinhados com a 5101 de 2024? Não, senhora, nós vamos fazer isso daqui a pouco, Ah, tá. tá? Beleza. Pista de rodagem. Mesma coisa, ó. Pista de rodagem, eu vou clicar na pista de rodagem. E aí, a pista de rodagem, ela tem 6 metros. Por que tem 6? Ah, porque eu fui lá e medi. Eu estou sabendo que são 3 e 3, então por isso que tem 6. Tá? São 2 faixas, uma para um lado e para o outro. E aqui a classe de iluminação vai ser uma P4. Nós já fizemos essa parte hoje cedo. Você tem Professor, um fazer uma P4. pergunta. É, Oi, a Leonardo. maioria das vezes aí a gente pega essa distância aí pelo Google, né? Se tiver uma margem assim, de erro para o real, influencia muito Na onde, Leonardo? na distância na largura da rua, por exemplo. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Até assim, uns 3 metros é aceitável. Acima disso já começa a comprometer porque você muda a grelha, a grade de medição. Certo. Entre 1,5 a 3 metros é aceitável. Acima disso já começa a ficar complicado. Então, o máximo efetivo o De tamanho, espaçamento, isso, tem que é, ser. Tá, tá? beleza. Entre 1,5 a 3 metros não vai mudar muito, não. Pode mudar, mas se você quiser assumir esse erro, dá para assumir um pouco. Beleza, professor. Muito bom. Ciclovia, a ciclovia, eu vou clicar em ciclovia e ela vai ser uma P5. Aqui eu vou alterar a altura da ciclovia. Qual que está a altura aí da ciclovia de vocês? Ponto 1. Ponto 1, eu vou botar ponto 01. Por que isso? Porque ela está no mesmo nível da rua. Ela não está no nível do passeio, ela está no nível da rua. Então, eu vou botar ponto, 01. Ou seja, só uma diferença mínima. Né? Podia botar 0,01, né? Pode até botar menos, 0,01, mas deixa ponto 01 só para falar que ele não está no mesmo nível do passeio. E, por fim, o passeio 2. Você vai clicar no passeio 2, tá? Vai colocar como altura 0,2 e a classificação do passeio 2 é a mesma do passeio 1, P6. Professor, eu nunca Opa. usava esse campo de avaliação quando a norma era de 2018, que eu não tinha o V1, V2, né? Não tinha. Isso. Na verdade, tinha.
É, Na verdade, tinha, a gente colocava lá na classe C e mudava os valores, né? C0, C1, C2. que eu não E entendi. quando era V1, V2, V3, que era luminância, você usava M1, M2, M3. Tá. Eu vou passar a usar agora, porque eu não usava isso aí. Tá bom, Não, obrigada. agora tá perfeito, agora tá Sim. legal. Que é a mesma nomenclatura, mas não as mesmas métricas. Isso, exatamente. Bom, pessoal, então, olhando aqui na nossa janelinha de CAD, todo mundo tem que estar mais ou menos com isso aqui, mais ou menos não, tem que estar desse jeito. Ó, um passeio aqui com 20 centímetros de altura, que é o passeio 1, com 20 centímetros de altura. Depois a pista de rodagem com 6 metros e duas faixas. A ciclovia com 1 metro. Ah, mentira, a ciclovia é 1,5 metro, gente. Conserta aí para mim, por gentileza. 1,5 metro. A ciclovia é 1,5 metro. E o passeio 2 com 2 metros e 20 centímetros. Se a gente olhar na visão lateral agora, nós vamos ver aquela diferença que a gente não via no outro, que é a altura, tá vendo? Ó? Passeio 1, pista, a pista de bicicleta e o passeio 2. Agora você consegue ver a diferença de altura. Antes era só uma linha porque não tinha passeio. Até as linhas brancas aqui ele mostra aqui na visão. Então agora eu vou precisar de fazer um processo de ajuste do meu projeto. A primeira coisa que eu vou ajustar na parte de valores é o fator de manutenção. Nós vamos trabalhar aqui com 0,75. Só para lembrar, para quem não lembrou, não está lembrando, o que é fator de manutenção? Fator de manutenção é um fator que você aplica ao seu projeto, tendo em vista que o fluxo da luminária diminui com o tempo, tendo em vista que você tem sujeira, tendo em vista que a luminária dá defeito. Então, tendo em vista algumas características que fazem com que ao longo do seu projeto a sua iluminância na rua ela diminua, né? E para luminárias LED, a gente acha que um valor de 0,75 ele é bastante plausível. 0,80 seria assim, um valor muito alto para esse fator de manutenção. Dificilmente você consegue justificar esse fator de 0,80, tá? Agora, é uma escolha do projetista. Você, como projetista, vai determinar qual fator de manutenção que você quer. Por quê? Porque no momento que você coloca o fator de manutenção mais alto, você pode reduzir a potência da luminária. No momento que você coloca o fator de manutenção mais baixo, eventualmente você vai ter que aumentar um pouco a potência da sua luminária para manter aquele nível de luminância. Então, é um fator que você, como projetista, você tem capacidade para determinar isso. Ó, aqui é uma via que tem muito ônibus, fuligem, a manutenção, não tem limpeza da luminária, a luminária fica ali para sempre, não se limpa, defeito, tal, tal, tal. Então, eu vou trabalhar com 0,7, por exemplo, 0,68. Não, aqui é uma região limpa, o ar não tem poluição, não passa ônibus, não sei o quê. Então, a luminária de 100 mil horas de vida, a luminária topo de linha. Então, vou trabalhar com 0,8, 0,85. Mas é preciso que você conheça o que é o fator de manutenção, não chute um valor. Você tem que ter consciência do que você está fazendo no seu projeto. Então, a primeira coisa é 0,75. Muito bem. Aí, as ajustes que a gente precisa de fazer. Quando na nossa norma a gente fala de uma via P4, qual o valor da iluminância mínima que eu tenho que ter? Nós anotamos aí, não foi? Qual o valor que nós colocamos na P4 que eu pedi para vocês anotar? 7,5 e 1,5. 7,5. Então, aqui no lugar do 5, eu vou clicar com a mouse em cima do 5 e vou colocar 7,5. E no lugar do 1, eu vou colocar 1,5. Bom, pessoal, por que eu tenho que fazer isso, né? Poxa, o pessoal fez a norma, estudou e ela não está compatível com o Dialux. Por quê? Isso foi uma maneira que nós encontramos de trazer para a realidade brasileira, onde a iluminação é consequência de uma rede elétrica de distribuição de energia, não é um projeto específico de iluminação.
A iluminação ela aparece como consequência da redistribuição. Então, por conta disso, a gente precisou de fazer essas alterações, porque senão a gente não ia conseguir usar o programa de Alux, a gente nunca, ou ia usar potências muito mais altas que as necessárias. Então, por conta disso, dessa tropicalização, por conta da rede elétrica, da iluminação pública ser consequência da rede elétrica, que nós fizemos essa alteração. Então, vamos passar para 7,5. E outra coisa, observe que aí você tem aqui um valor máximo, que também não existe na norma brasileira um valor máximo de iluminância para a rua. Só existe o mínimo. Então, eu vou desmarcar essa caixinha. Eu desmarco para o programa não considerar valor máximo na hora do cálculo. Ele vai só considerar o mínimo. Então, desmarco ali. Quer dizer que quando você desmarca, ele ainda considera o 7,5, mas ele não desconsidera se passar de 11,25. Não, você vai ter que olhar os dois. Tá, Tem que olhar os dois. Ele não considera a iluminância média. ok. Você vai ter que conferir se ele passou mesmo. Você tem que ver lá no ponto doc e ver se tá Não, você ok. vê aqui do lado, vai aparecer o Ah, resultado ok, aqui, ó. tá, Aí você tá. vê se está maior ou não. E tem que atingir exatamente 7,5? No mínimo 7,5, Ana. Se for 8, 9, 10, não poderia ser 14, ou mesmo 10, porque 10 ele já vai para outra classe, já vira P3. Entendi. É Então, o porque quando a ideal, gente. esse é o ideal, mas às vezes você não consegue também. Aham. Então, por isso que é Quando a mínimo. gente desmarca, aí ele impede que chegue até 11 ou. Não, ele deixa que chegue até 11. Se tiver marcado, ele ia dar erro. Se desse 12, ele não ia passar, ia dar erro, porque está acima do mínimo, do máximo. Entendi. Gabriel, daí a gente não vai colocar esse valor de médio no relatório, isso? Vai colocar, você tem que ter no mínimo 7,5, Kênia. Tá, mas eu consigo colocar. Vai aparecer lá, Vai tipo, mesmo eu aparecer, vai tirando? aparecer o valor que deu no cálculo e vai aparecer o valor que seria o mínimo. Ah, tá, ok. E vai falar que está desmarcado. Ah, ok. Muito bom. Para o P5, nós vamos fazer a mesma coisa. Qual o valor que a gente anotou aí, que vocês anotaram? Me lembra aí que eu não sei. Para a classe de iluminação P5. 5 e 1. Então, nós vamos mudar o 3 para 5 e o 0,6 eu vou mudar para 1. E vou desmarcar o 5. E para o P6? Foi 3. 3, 3 e 0,6. 3 e 0,6. então 0,6. Então, gente, o P6, que é o P1 e o P2, eu vou fazer duas vezes, tá? Vou mudar duas vezes, no P1 e no P2. 2. E vou desmarcar, desmarcar a caixinha do E médio. Só desmarca mesmo é médio, não é? Só vai desmarcar o E médio. Ok. Por que que ele está desmarcando o E médio, Socorro? Porque na Europa, eles limitam o valor máximo para o E médio. E no Brasil, a gente não fez isso, porque a gente não ia conseguir atender esse valor máximo. Todo mundo, nenhuma luminária ia passar. Por quê? Porque a rede não é uma rede específica de iluminação, é uma rede elétrica, de instalação elétrica para atendimento às residências e, como consequência, se instala a iluminação pública. Professor, desculpa a pergunta, mas se tivesse uma rede dedicada, o que mudaria? Não, porque na rede dedicada você pode mudar espaçamento, você põe o espaçamento que você quiser, Ah, ok, tá. Você está falando por causa do entre postes, não da rede elétrica. a altura Entendi. de montagem você põe o Ah, que você tá. quer. Quando você fala, quando eu falei, que eu estava pensando na linha elétrica. Não, mas é você ter um posteamento Te específico para amarra, né? iluminação. Ah, sim. Ok. Hoje você tem vãos de até 40, 45 metros, então é muito Nossa, eu já caro. vi mais de 50, professor. Daí Como eu é quero que, as como é que viagens. você consegue uma uniformidade numa via dessa? Não Não tem existe. jeito, aí você tem que colocar um É. poste, aí não tem jeito. Aí, no caso, se eu estiver fazendo um projeto de uma via
só de iluminação pública, por exemplo, numa rodovia, numa BR, então eu posso deixar esses Pode, mas a fatores. norma brasileira não te exige isso, mas você pode deixar, Ok, tá? certo, Então, pessoal, tá aí, ó. Vamos acompanhando aí juntos, ó. tá certo. Ponto 75, 7,5 desmarcado, 1,5, 5, 1, 3, 06, 306. Agora, pode estar aí no de vocês, pode estar em outra ordem, tá? Não precisa estar necessariamente nessa ordem, não. Mas os valores para pista de rodagem tem que ser 7,5 e 1,5, para ciclovia 5 e 1, para passeios 3 e 0,6. Isso é que é importante. Beleza. Então, agora que eu já configurei a minha pista, eu fiz a configuração física, eu fiz a configuração de classes de iluminação, eu já ajustei o valor do fator de manutenção, eu já ajustei os valores de E médio e de E mínimo. Então, agora eu vou para o meu segundo ícone abaixo aqui da minha rua, que é seleção de luminárias. Então, agora eu vou selecionar a luminária que nós vamos utilizar. Professor, você vai falar sobre o plugin depois, né? Estava no Sim, programa. sim. Pode Eu, pagar por mês, professor, essa assinatura desse plugin, ou tem que pagar o ano inteiro? Não, você pode pagar mensal, é mais caro. eu, Agora, oi. eu optando pelo básico aqui, professor, eu considero sempre uma curva ES aí, com essa luminância próxima do que vai trabalhar, do que vai instalar, como que eu faria aí? Não, o negócio do valor que você paga é para te liberar acesso às curvas IES daqueles fornecedores que estão associados, aqueles que eu mostrei na transparência, sabe? Sim, sim, certo. Então é para isso. Se você não paga, você não tem acesso, você só vai ter acesso para os fabricantes que estão, Disponíveis aqui, que são associados. certo. Né? Como essa curva eu mandei não é de um fabricante associado, você não tem autorização para usar uma que não é a tua associada. Mas eu fiz um negócio aqui que vai dar certo. Quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Eu vou te mandar aí, você testa. A minha também disse que eu não posso importar. Tá. Infelizmente, você não Então, pode importar. vamos fazer o seguinte, Socorro. Tô fazendo. É isso, o meu não é básico, não. O meu é o 12.1. Não, mas É básico. o 12,1 ele tem essa característica agora, sabe? Ele só aceita de fornecedores que Você têm. pode enviar a curva no chat de novo? Porque o meu caiu, eu tive que entrar no celular Ah, e. eu vou botar no chat, né? Em vez de eu passar para lá, para cá, deixa eu pegar o chat aqui do Zoom. Professor, e se você abre um arquivo, Epa, vai. não, se eu tenho um arquivo, né, já de Alux, com a curva que eu já usei, e eu abro esse arquivo e eu mudo a configuração dela. Pois é. Dá para dar enganadinha, né? Não, Brasileiro tem jeitinho para tudo. não Não, é mas eu assim. nunca fiz, eu só estou perguntando se funciona, porque eu tenho os meus projetos com curvas antigas que não são sponsor lá, e eu vi que ele abre, dá certo, né? Ele Patrícia, ela abre, você não aparece consegue como colocar não. novas curvas. Ela vai aparecer, mas ela aparece até como não. Não é parceiro, né? Não é. Não parceira, exatamente. Daí não sai o logo, não sai nada. Sim, mas eu consigo simular. Provavelmente. Não fica bonitinho, né? Não fica É, bonitinho, mas ele Mas consegue você simular. consegue, porque ela tá no seu histórico, né? é, Exato, que foi isso que eu fiz agora. Eu tenho algumas curvas antigas aqui no meu Dialux e deu certo. é. Olha aí, gente, eu montei no chat do Deu Zoom. certo aqui, mestre. Deu Deu certo, certo. Leonardo? Deu certo. Deixa eu ver o Então, meu agora, ó, agora. eu vou puxar, olha para você ver, Kenny, não, Socorro. Eu Diga. arrastei a curva para dentro da minha janela de CAD. Aí ele está abrindo um assistente de importação. Olha do lado esquerdo aí do nosso programa, uma caixinha chama Assistente IES e Propriedades. Então, vou clicar em Continuar, e aí Hum, o cuidado que vocês vão ter que ter sempre que importar um arquivo pela primeira vez.
é observar se a curva fotométrica da luminária está direcionada para a posição correta. Pois é. Observem aqui nesse desenho, esse quadrado é a caixinha da luminária, É, os espacinhos são os raios da luminária. Aqui, essa linha vermelha é o meio-fio. Então, aqui está mostrando que ele está jogando a luz para o do lado. lado. Então, você vai clicar aqui em rotação em 90 graus. Agora sim, ele está jogando a luz para a via. Então, sempre que você importar uma luminária pela primeira vez, observe no assistente de importação se é necessário rotacionar a luminária a 90 graus, da maneira que nós acabamos de fazer aqui. Algumas são, outras não, depende de como ela foi gerada no gonofotômetro, né? Exatamente. Exatamente. Eu já vi, inclusive, curvas que ficam para baixo. Aqui ela estava para o lado, né? Estava para o lado direito. Eu já vi curva que ela fica para baixo. Então aí nem precisa de rodar, porque a gente entende que a luminária tá certa. Aqui não, aqui ela está jogando a luz para o lado direito. E aí você não vai conseguir girar a luminária lá, vai ser um trabalhão. Então gira aqui. E aí, na hora que você girar, você clica em terminar. Só uma observação sobre Você essa enviou de novo a rotação. luminária? Oi? Oi, Bruno. Você enviou de novo a luminária? Eu botei ela lá no chat do Zoom. Não, mas aí essa aqui já é modificada, porque ela continua sem conseguir abrir. Não, o Leonardo conseguiu, eu consegui. O meu deu certo aqui. É só você arrastar mesmo aí para O meu esse último também deu arquivo que ele certo. mandou no chat. Tá no chat aí, dá uma olhada, Bruno. Tá no chat, você salva ele e arrasta e solta lá. Foi ela também, deixa eu tentar de novo. Olha aqui, o Aloysio falou o seguinte: é só desligar o Wi-Fi e abrir o programa. Após isso, pode adicionar qualquer QVS e religar o Wi-Fi. Patrícia adorou a dica. Muito bom, Como é que é? Como é que é? Desculpa aí. Como é tá que aí é no só? chat. É só desligar o Wi-Fi e abrir o programa. Após isso, pode adicionar qualquer QVS. Brasileiro é genial, professor. É tão fácil assim? É? É. Pô, Adoro isso. show de bola. Muito bom. Então, agora, pessoal, eu já coloquei a luminária lá, ela entra numa posição qualquer. Se a gente olhar lá em 3D, você vai ver que o poste está lá no meio da ciclovia, não está na posição correta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui no tipo de distribuição, clicar em distribuição unilateral superior. Ele vai levar o poste para a correta posição na rua. Eu continuei sem conseguir carregar a luminária ainda. Teria alguma outra de dentro que a gente possa colocar? Ô, Bruno, eu posso te mandar uma outra aqui. Ô, professor, eu me perdi, foi na hora do poste. Você É não só desenhou clicar aí, aqui, ó, não? no tipo de distribuição, distribuição unilateral superior. Aí ele já vem o poste? Não, o poste ele já vem na hora que você entra pela primeira vez. É só a posição dele que eu coloquei no passeio de cima, que é onde é que ele está realmente, entendeu? É tudo diferente. Eu nunca usei o de iluminação igual o poste no outro. A gente tem que desenhar. Aqui ele já vem. Ah, não, não desenho não. Você não desenha, não. E ter que inserir o objeto, né? No 4.12 é assim, ó. É. Ó, eu vou botar outra curva aqui. Agora tem uma coisa no meu, tá parecendo como se eu tivesse posto, ficou escurinho do lado que tem a ciclovia. Bom, isso pode ser atualização da placa gráfica, tá, Socorro? Aí eu tenho que Hum. ver direitinho. Ó, eu estou colocando outra curva agora no chat para quem não conseguiu, tá? Tenta essa curva aí. Muito bom. Então aqui, ó, já coloquei o poste, a luminária. Se eu colocar na visão em planta e dar um zoom e clicar na luminária, eu posso verificar se a curva fotométrica está na posição correta. Ligando a visualização da curva fotométrica aqui nesse ícone monitor, opções de exibição aqui nesse monitorzinho, eu vejo a curva fotométrica. E aí é muito legal, porque eu sei se aqui a curva está certinha, está na posição correta, está mostrando a luz virada para a rua, está Havia. direcionado para a via. Enfim,
Agora, pessoal, eu vou alterar aqui, ó, o espaçamento, a distância entre postes. Então, eu vou desmarcar essa caixinha aqui e vou digitar 31, que é o espaçamento que está lá. Então, agora eu botei meu poste numa distância de 31 metros. Lembrem-se que eu não estou fazendo um projeto, eu estou fazendo um cálculo de uma rua que já existe, de uma instalação que já existe. Então, eu coloquei 31. A altura do ponto, 8. Rotação do poste, 0. Inclinação do braço. Eu vou considerar essa inclinação de 10 graus. Podia ser até 15, mas vamos botar 10. E agora eu vou marcar aqui comprimento do braço extensor para me destravar duas opções, que é a distância poste-pista de rodagem, que eu vou colocar 0,3, e pendor do ponto de luz, que eu vou colocar 2,62. Então, isso aí, eu faço essa jogada para deixar o poste na posição correta do passeio, 30 centímetros do meio-fio. O eixo do poste estaria 30 centímetros da face do meio-fio. A luminária está a 8 metros de altura, inclinada a 10 graus. E o avanço, ou pendor, que é a distância da face do meio-fio ao eixo óptico da luminária, é de 2,62. Então, se a gente olhar na visão lateral, a visão posterior, é isso daqui, ó. É isso que nós vamos ter que ver aí. Ai, Então, ó, distância entre postes, 31, altura do ponto, 8, rotação do poste, 0, luminárias por poste, 1, braço extensor, 10 graus, inclinação do braço, pendor, 2,62, distância de rodagem, 0,30. E deslocamento longitudinal, 0. Então, agora, a gente pode até clicar aqui nesse otimizar, mas você já tem aqui os resultados calculados aqui embaixo na nossa tabela de resultados. Olha aqui, ó. Pista de rodagem 1. Ficou com quantos lux? 13,12. Qual que era o mínimo? 7,5. Passou? Passou. É mínimo. 1,5. Deu quanto? 4,86. Passou? Passou. Botou até um verdinho aqui. Ah, mas por que ele não botou verdinho aqui? Porque eu desabilitei. Se eu habilitar, ele vai dar um X. Por quê? Porque ele está maior do que o máximo. Então, por isso que eu desabilitei. Ciclovia 1, tinha que dar 5. Deu 14, 15. Passou? Passou. Mínimo, 1. Deu quanto? 8. Passou? Passou. Beleza. Passeio 2. Tinha que dar 3. Quanto que deu? 12. Passou? Passou. Mínimo, 0,6. Deu 6,72. Passou? Passou. Passeio 1. Tinha que dar 3. Deu 4,11. Passou? Passou. E é mínimo? Tinha que dar 0,6. Deu 1,98. Passou? Passou. Então, Sempre, professor, o meu gargalo vai ser o passeio oposto do calçamento que tem o poste, né? pois é. Então, aí, agora nós temos que fazer as análises, né? No meu projeto, que nós estamos vendo na tela, qual que é o ponto crítico aqui? Se vocês olharem os resultados, né, o que que tem aqui e o que que a norma pede, o que que a gente vê aí? A gente vê que no campo avaliação do passeio 1, o mínimo era 3. E quanto que está dando? 4,11. Está vendo aí na tela?
Então, por exemplo, na pergunta do outro colega lá, se tiver uma variação grande do tamanho desse calçamento, eu posso reprovar aqui. Na verdade, essa média aí, ela é em função da quantidade de pontos que você colocou na sua grelha. Então, um passeio, se você levantar um passeio, por exemplo, com mais do que 4,5 metros, ele começa a ganhar mais pontos na grelha. Aí isso pode implicar em valor diferente de fotometria. Mas se ele tem 3, 3,20, 3,5, nessa variação, você não vai mudar muito a grelha. Você não muda nada a grelha. Você muda os valores, mas não vai ser um valor impactante. Mas aí o ponto mais oposto da via, ele não vai estar mais longe, ele pode dar um valor menor. Então, veja bem, sempre vai dar diferente, Patrícia. Não, sim, 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 sim. Agora, quanto é maior ou quanto é menor, aí a gente tem que testar para falar exatamente. Não, sim. Tá? É que no meu aqui, por exemplo, com a luminária que eu coloquei, ele deu 3,05 de média. Pois é, se deu 3,05, está no limite. Tá muito ruim, né? Não, Tá no maior limite. do que 3. Mas tem que ver o quão confiável é o tamanho da minha medição da calçada. Se ela for assim, né, fidedigna, eu posso. Depois você pode até ir lá, Patrícia, e testar. Nós colocamos uma calçada com 2 metros. Coloca 2 metros e desce para ver o que acontece. 2,10 m. Tá? Depois você testa. Olha aqui, gente. O importante é que a gente saiba fazer a leitura dos resultados. Aqui é 7,5, na pista de rodagem deu 13. Quase o dobro do que eu preciso. Isso. Será que eu não poderia usar uma luminária com fluxo luminoso um pouco menor? É essa análise que o programa não faz. Que é importante que vocês façam aí no projeto de vocês. Olha, pode ser que eu possa usar uma luminária com fluxo luminoso menor. Mas como é que vai ficar esta questão do passeio 2? No caso do meu passeio 1, que já está aqui de 3, está dando 4. Será que ele vai passar? É bem provável que não. É bem provável que se eu trabalhar com uma luminária com fluxo luminoso menor, se a gente olhar aqui, ó, a luminária que nós estamos usando, ela tem um fluxo luminoso de 7,900. Ixi, está muito baixo. Se eu colocar uma luminária com 6, talvez ela passe aqui. Mas ela não vai passar aqui no passeio 2. Então, é essa análise que nós precisamos de fazer. Eu tenho uma pergunta. Com relação a o remédio dela ficar bem maior do que o permitido, não gera um desconforto visual, não? Não, A gente não aí poderia não. trabalhar, Ah, a gente não poderia trabalhar com como é? Um tipo de, uma classe de iluminação maior ou uma subclasse? não, nós já determinamos qual que é a subclasse. Então, nós já determinamos que é P4. Então, nós não podemos mudar. Não pode. Atrás a gente calculou e já Não, determinou que é uma P4. entendi. Por conta dos parâmetros da via, né? Por conta É. Entendi. Muito bom. Agora, pessoal, a gente vai clicar em documentação e aí você vai ser levado para a página onde você vai produzir o relatório para o seu cliente. Na documentação, você tem aqui do lado esquerdo toda a árvore de projetos que geram a documentação. Então, você tem uma capa, você tem as observações preliminares, conteúdo, descrição, imagens, ficha do produto, você tem a rua, você tem aqui o resumo. Quando você clica em resumo, ele já te apresenta todo o resultado fotométrico do seu projeto. Ele te fala a altura de montagem, ele te fala seu espaçamento, ele te fala seu avanço, a inclinação, e ele te dá todos os resultados. Então, aquela pergunta que o pessoal fez, aqui, tá vendo, informativo, não faz parte da avaliação. Aquilo que nós desmarcamos, ele coloca como valor que não faz parte da avaliação, que a gente desmarcou. E o que mudou, fala assim, valor nominal alterado pelo projetista devido em desvio à nota. Então, ele te dá, fala que está tudo verdinho, bacana, mas ele te informa também, o pessoal mudou lá.
Mas, ó, ele te fala que tá ok, Amora, vem cá, vem. certo? Vem, Amora. Ok, pessoal? Certo. Ok. Então não tem como colocar o verde na parte do médio, não, né? A não ser que você abra o programa e edite o PDF. Como é que você pode fazer isso? Bom, aqui que você já criou o PDF, você vai clicar em guardar como PDF. Aí ele vai criar um arquivo PDF na pasta que você mandou ele criar. E esse arquivo PDF, ele é o arquivo que você vai mandar para o seu cliente. Vou passando para cá. Está aqui o arquivo PDF do seu projeto, que nós acabamos de ver lá no Dialux. E aqui está sem as marquinhas verdes. Então, você pode pegar um programa de edição de PDF e colocar o verdinho aqui, não dentro do Dialux. Professor, num trabalho acadêmico meu que eu tive que utilizar o Dialux, eu exportei, se eu não me engano, em Word, formato de Word, que eu coloquei a logo da faculdade, algumas informações do projeto que a gente tinha. Então, se eu não me engano, tem como exportar também em Docs. E aí tem como fazer algumas edições para fazer algum comentário, alguma coisa assim. Nessa versão Pro, você consegue exportar isso em Word. Aqui, você consegue só guardar, tá vendo? Ó? Pro, Ah, você sim. consegue Word, PowerPoint e Excel no Pro. Nessa versão que eu tenho, que é a intermediária, só consegue gravar em PDF. Tá certo. Pessoal, então é isso que eu queria apresentar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite e até amanhã.